Posso? Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu já fui apresentado, mas eu acho que vale a pena me apresentar novamente. Um beijo pra Gabriel Pico, ali no fundo. Outro pra você, Felipe Salles. Obrigado. Nada como esses dinossauros da vida. Eu queria comentar que pra mim é muito engraçado e interessante estar aqui fazendo essa apresentação, porque eu já participei da quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, todas as semanas de Bíblia desde a quinta. E eu já fui público da Comissão do Café, eu já fui diretor da Comissão Científica, coordenador geral do evento, palestrante e mediador. Então, tem que criar alguma coisa nova para mim poder voltar aqui sendo essa coisa nova. E também é uma outra coisa interessante, eu acho é uma característica universitária transformar o título em tema, né? Na verdade, esse é só o título. O tema e o conjunto de assuntos vai variar um pouco. O título é assim um pouco grande, porque como eu trabalho em uma escola de psicanálise lacaniana, eu espero que vocês não passem pelo mesmo horror que eu, que é conviver todo dia com psicanalistas lacanianos em quantidade. Ele tem um pouco esses jogos de vai e volta, toda uma questão lógica, porque senão os psicanalistas não entendem. Eles não conseguem entender coisas simples, só coisas muito difíceis. Logo, parece muito complicado, mas não é. Deixa eu dar uma passadinha, se eu conseguir. Tinha funcionado. Você passa pro próximo? Gente, tendo passar no próximo, deveria estar indo. Devia, tinha funcionado super. Ah. Eu tava ali, não sei. É o seu. Não tá indo? Super travadinho. Vamos ver pra onde ele tem. Então, eu coloquei alguns pontos e minha apresentação vai só me auxiliar, tá, gente? Eu aprendi aqui no CBD a nunca colocar os textos completos, porque tem alguns professores que gostam, né, de pedir pra gente ler um texto, coloca o texto, lê o texto em voz alta. Eu não sou desse jeito. Aqui tem só alguma coisa, eu mesma que vou falar o conteúdo, e eventualmente, se vocês quiserem os slides, eu envio e todas as imagens têm link do que vocês estão vendo aqui. Então também não se preocupem em ficar anotando, mas caso queira, pode. Eu sou Felipe Salles, eu sou bibliotecário documentalista, formado na Escola de Comunicação e Arte. Eu entrei em 2010, saí em 2015, fiz um intercâmbio cultural em Portugal, na época que ainda tinha dinheiro na USP. E aí depois eu voltei para fazer um aperfeiçoamento em patrimônio documental, lá no Instituto de Estudos Brasileiros. Nunca mais voltei para a ECA para fazer alguma coisa em especial, porque não é uma escola muito grata. Eu trabalho atualmente na Escola Brasileira de Psicanálise, mas eu também trabalho ensinando organização de bibliotecas comunitárias para o programa Suzano Celulose e trabalho como educadora em uma galeria de arte. Não é porque eu seja workaholic, é porque o governo Temer me flexibilizou, então eu tive que fazer muitas frentes de trabalho e desde então eu não parei. A IBP, que é um lugar onde eu trabalho, de onde eu vou apresentar esse trabalho, é uma escola de psicanálise. O que isso quer dizer? A concepção deles de escola não tem nada a ver com a nossa concepção usual de escola pública ou do sistema de escolarização tradicional. Por escola, eles entendem uma agremiação científica que tem interesses na formação e transmissão da psicanálise lacaniana. O modelo de organização da psicanálise é muito diferente do que a administração clássica mais óbvia exige. Hierarquia, horizontalidade, cargos, eles funcionam de outro jeito. E eu acabei parando lá e vou relatar essa experiência para vocês. Aqui na primeira slide tem, na primeira imagem, a cara do site da biblioteca e no segundo o projeto que eu tenho trabalhado atualmente, que se chama Acervo Vivo, que é de onde eu vou relatar essa experiência que está em andamento. Se puder mudar. Agora a gente, né? Ou se eu puder mudar e descobrir como funciona esse botão. Até o final a gente vai melhorar isso. Até o final ele vai passar.
chamei o pessoal para me ajudar, mas acho que ninguém viu. Tem que chamar os universitários. Exatamente. Suposições do que pode ser feito para ajudar? É um bom momento. Precisa de terapia. Então lembrar o que a pessoa estava fazendo antes na outra palestra. É o mesmo programa aqui? É. Foi? Olha. Ó, agora o botão funcionou. A Ana voltou. Ó, o botão funcionou dessa vez. Ou eu? É, não tá funcionando, ele tipo não quer Agora eu vou passar. tá funcionando. A Ana apareceu na porta. É uma ligação aqui emocional. Deu certo? Deu. Acho. Mas se der mas pau, a fica gente lá, te chama de fica novo. Trouxe aqui. O meu relato de experiência, ele tem uma característica um pouco exógena à biblioteconomia, graças a Deus. Porque quando eu cheguei para trabalhar na escola, alguns anos atrás, eu recebi, como muitos de vocês já receberam ou vão receber em algum momento, uma doação muito grande. E receber uma doação muito grande de livros quase sempre é um problema, porque excede a capacidade operacional dos auxiliares técnicos e bibliotecários, porque eventualmente o que se recebe dentro desse conjunto doado em nada tem a ver com uma política de desenvolvimento de coleção da biblioteca, porque eventualmente o doador espera que você coloque os livros em prateleiras de ouro e recite 3 vezes ao dia o nome da pessoa que doou. Só que eu acabei fazendo o meio de campo e tentando entender o caminho reverso do que é a doação de uma grande coleção. Porque também tem aquilo, essas experiências muito ruins estão quase sempre centradas em instituições que não têm interesse em salvaguarda para bibliotecas pessoais ou para coleções especiais. Esse é o ponto. Uma coisa é você estar trabalhando em uma biblioteca universitária como a da ECA e receber uma coleção gigantesca, tudo bem, Mari? Receber uma coleção gigantesca de alguém que acabou de morrer, um professor universitário que acabou de morrer. Porque em nada isso vai refletir, talvez vai duplicar, triplicar, quadruplicar, os livros podem estar em péssimo estado, de fato você não vai receber assim do nada. Mas é fundamental pensar que, quando se recebe uma grande doação de livros, sobretudo de uma coleção especial, o trabalho que deve ser feito talvez não seja aquele mais óbvio de aquisição, comparação, esse está melhor, eu vou trocar, esse não tem nada a ver, eu vou desfragmentar. Porque uma biblioteca pessoal, ou uma coleção especial, ou às vezes parte de um arquivo pessoal, refletem áreas de conhecimento e características que nada tem a ver com a biblioteconomia. E talvez esse seja o grande problema. Os bibliotecários acabam não conseguindo entender o valor simbólico, ou que pode ser acrescido a um fundo, uma coleção. Por isso eu trouxe como palavra-chave a ideia de patrimônio documental e acervo, biblioteca e coleção e arquivo e fundo. Eu não vou descrever aqui o que são cada uma dessas coisas, porque quem não viu vai ver até o final da graduação, e quem não vê vai ter que ver depois, mas trouxe esses exemplos de coisas que podem refletir e ampliar um pouco essa discussão. Tem essas 2 aulas online que estão no YouTube, são ótimas. Uma chama Acervo, Fundo e Coleção, da Ana Maria de Almeida Camargo. É uma professora catedrática aqui da FEFELET. Quem não a conheceu deveria. Ela foi professora de arquivologia / arquivística na FEFELET durante muitos anos. Agora está aposentada. E também foi responsável por uma especialização em organização de arquivos, que o IEB ofereceu até 2007, se eu não me engano. Todo mundo que é especializado em arquivo em São Paulo estudou com essa mulher. Então, se vocês virem assim, uma palestra dela, ela está dando um cheirinho, ela está dando um beijo, vocês corram atrás dela, porque ela é uma grande especialista na área de arquivos, assim, de verdade. E ela trabalhou no Instituto Fernando Henrique Cardoso há algum tempo, acho que ainda é consultora. Para quem não conhece o Fundo Fernando Henrique Cardoso, existe uma legislação específica para os acervos públicos dos ex-presidentes do Brasil. Tudo aquilo que é coletado durante uma campanha, durante um governo, é de interesse público e, portanto, ou em consequência, deveria se organizar como arquivo público. Não tem dinheiro para isso e a maior parte deles não existe como lugar e coisa. Mas o Fernando Henrique existe, fica ali no Vale do Anhangabaú, e quem organizou foram ela e a Suzana Goulart, como coordenação, né, que organizou mesmo, foi um monte de estagiário, mas elas coordenaram. E aí dentro dessas 2 aulas tem esse caminho, que é o acervo, fundo e coleção, uma discussão boa, assim, de verdade, sobre qual a diferença dessas coisas,
e o livro como documento de arquivo, que é uma coisa que dá abertura para o que eu vou começar a falar agora. Geralmente, e vocês já devem ter lido os mesmos textos que eu, porque os professores não devem ter mudado a bibliografia, eles também não tinham mudado quando eu era estudante, e aí fica toda aquela discussão sobre se o livro pertence, a quem pertence o livro, arquivo, museu, biblioteca. Gente, isso é, assim, absolutamente falacioso. Essas coisas se constroem nas relações que se institucionalizam na medida em que diferentes lugares vão operacionalizando a salvaguarda do patrimônio. Não existe essa de objeto tridimensional é daqui, não sei o que é de lá, livro é daqui, livro não é de lá. O livro é de onde ele foi parar. Você vai ter que descobrir o que fazer com ele e, de preferência, não é eliminar pura e simplesmente. Aqui eu trago um pouco essa ideia que também está naquela aula, que eu recomendo muito, o livro como documento de arquivo, em que Ana Maria de Almeida Camargo faz uma discussão sobre como coleções bibliográficas, ou seja, bibliotecas pessoais inteiras, podem ser entendidas no âmbito da discussão dos arquivos pessoais como uma tipologia específica de documento. E aí não se trabalha mais a biblioteca como uma grande instituição, mas a biblioteca como consequência de um projeto intelectual de quem a desenvolveu em vida. É com essa concepção de biblioteca pessoal que eu trabalho. Não só com a ideia de a pessoa tinha um monte de livros, eu estou falando de assim, alguém que montou uma biblioteca ao longo de toda uma vida. E aqui embaixo tem mais algumas indicações, né, para começar, do Fabiano Cataldo de Azevedo, que agora é professor na UFBA, mas ele foi professor no Rio há um bom tempo, e ele estuda também um pouco essa coisa do patrimônio bibliográfico e documental. E eu estou falando muito de patrimônio bibliográfico e documental porque é para sair mesmo de dentro da ciência da informação, é para sair de dentro da biblioteconomia, é para sair um pouco desse vício de entender o livro como... É pensar um pouco a materialidade bibliológica, o livro como coisa, como objeto, e não como símbolo de conhecimento. Eu quero investigar o que tem do livro para dentro e não do livro para fora. E, eventualmente, a biblioteconomia não me ajuda com isso. O que me ajuda são os arquivos pessoais, a história do livro, o patrimônio documental, a bibliologia, a bibliografia material e a biblioteconomia de obras raras, que a gente não tem em São Paulo, só tem no Rio. Esse foi o acervo que eu recebi. Chegou um monte de caixa, falaram assim, toma, é teu. E aí eu falei assim, mas o que é isso? E aí falaram assim, o dono antigo morreu. E agora está aí. E é muito importante que isso seja assimilado, porque o cara que morreu, o Carlos Augusto Nicésio, é fundador da escola. Esse foi um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. E, de repente, essas obras entraram na biblioteca. Só que, como vocês devem imaginar, tudo chegou de qualquer jeito, né? Chegou assim, sujo pra caramba, completamente fora de ordem, sem inventário. E aí o grande processo que eu comecei a entender, sobretudo porque era pandemia, eu estava trabalhando sozinho todos os dias, é que o que estava acontecendo ali não era a assimilação do acervo, mas era uma mudança de titularidade do acervo. Esse é um aspecto interessante que eu vou trazer de dentro da noção de patrimônio documental ou bibliográfico e também dos arquivos, que é o quê? Uma biblioteca tem uma titularidade, sobretudo quando ela é pessoal desenvolvida por uma instituição marcada por um conjunto de regras ao longo do tempo. Essa titularidade seria o dono, o autor, o produtor. As bibliotecas pessoais não são como os arquivos pessoais, né? Então os livros não são decorrência das atividades, blá blá blá. Mas os livros, em algum momento, eles são decorrências das nossas atividades intelectuais, por exemplo, e dos nossos projetos de leitura. Então, eles carregam esse en passant, esse perpassar do tempo da vida da pessoa que os coleciona. Logo, se ela tem uma titularidade e essa biblioteca é doada, tudo mais é doado junto. Você não está doando um monte de livrinhos e falando assim, você tem 1000 livros. Você tem uma biblioteca. Mas o que é essa biblioteca? É o que você vai ter que descobrir. Porque ela vai ser mais do que os livros que você está recebendo. Ela vai ser, eventualmente, tudo que foi acrescido ao livro, que são as marcas de proveniência. Eu já vou chegar lá. Mas isso é para alertar uma coisa assim, muito contemporânea, que eu chamaria de tema urgente, né, já que é um pouco minha área. A mortandade que o Covid causou nos últimos 2 anos
acabou desenvolvendo um problema muito real e pragmático nas instituições de salvaguarda, que é a ausência de políticas específicas e de experiência para lidar com acervos das pessoas que morreram. Muita gente importante ou menos importante, levando em consideração o que a gente está chamando de importante, morreu e deixou seus acervos para trás. Inclusive muitos professores universitários aqui. E essas coleções não encontraram para onde ir. Elas estão paradas por aí, gente. Pode ter certeza que nos próximos anos isso vai ser um tema, assim, para quem quiser, fiquem espertos, porque tem um monte de coleções importantes, arquivos pessoais e bibliotecas pessoais, só esperando o momento de serem assumidos e retitularizados por outras instituições. Fiz a higienização e acondicionamento, aquele jeito, né? Aqui, não tem aqui na verdade, né? Mas vão atrás, aprendam de verdade a higienizar documentos. Não é tão simples. O Arquivo Geral da USP oferece um curso breve, que só acontece uma vez por mês. Façam amizade com a arquivista, que ela passa o nome dos bibliotecários na frente. Mas aprendam de verdade a higienizar documentos, a usar o EPI adequado, para não pegar fundo na mão, nos olhos, para não morrer de tosse, enfim. Tem toda uma coisa. O Arquivo Geral da USP é ótimo para isso, viu? Entre no site, eles têm uma publicação bonitinha, que também é publicada pela EDUSP, que explica exatamente o movimento, o tamanho da trincha, que tipo de material. Leiam. Eu acabei fazendo isso depois que eu saí daqui, porque não foi aqui que eu aprendi isso. E o inventário. Peguei todo esse material e comecei a inventariar, porque também tem um pouco aquela loucura, né? Eu já vi em alguns lugares, chegam 1000 livros e as pessoas já querem resolver de imediato, assim, o que fazer. E não, você tem que ir maturando, né? Tem que ver coisa por coisa, dar um tempo, deixar o material respirar, você precisa respirar também. Então eu comecei com um inventário simples, que era só para saber o que eu tinha em mãos, os estados de conservação, o que tinha tomado de dentro, tal. Material de higienização, gente, tá aqui. E os material que eu limpei. E as desgraças que eu encontrei também. As infestações por traça. Esse livrinho aqui era tão bonito, pior que ele ficou guardado. Porque a gente, depois de higienizar e saber que não tinha mais nenhuma traça, o desenho que a traça fez lembra muito aquele teste de Rorschach, sabe? Da tinta. E eu não conseguia, eu falei, isso aqui vai ter que ficar aqui, tem tudo a ver com a escola. Para onde isso me leva? Para a discussão qualificada. E por favor, Ana, dê um tempo para mim, senão eu fico assim só. Esse é o meu ponto. A vida dos exemplares. As pessoas têm uma vida. Os livros têm muitas. Isso é uma coisa que a gente acaba ignorando na medida em que, não tendo disciplinas de história dos livros, das bibliotecas, não tendo disciplinas sobre patrimônio bibliográfico e documental, não estudando arquivos pessoais, ficando pilhado em gestão do conhecimento, a gente ignora completamente o fato de que os livros não são excrescência do conhecimento, eles são objetos simbólicos, eles alertam para uma sociedade, blá blá blá, mas eles têm vida, eles carregam vida, materialidade e história em si. O que isso quer dizer, sobretudo? O que eu estou dizendo quando eu digo que as pessoas têm uma vida e os livros têm muitas? A coleção de obras raras da Biblioteca Nacional hoje já fez parte da coleção da Biblioteca Monárquica de Dom João VI. E anteriormente fez parte da coleção de uma grande quantidade de soberanos portugueses que doaram esses livros para o rei, em troca de títulos quando a biblioteca anterior foi destruída. A formação das coleções e os movimentos que os livros fazem na vida das pessoas também pode ser entendido como momentos da vida do livro. Um livro de 500 anos que esteja na Biblioteca da ECA hoje não é um livro da Biblioteca da ECA. Ele está sendo um livro da Biblioteca da ECA há alguns anos. Antes disso, provavelmente ele foi de outra coleção, de outra instituição e esteve em outros lugares. Essa materialidade que acompanha o livro é o que vai acrescentar sentido e valor bibliológico enquanto raridade ou enquanto patrimônio à coisa. E é o que a gente costuma ignorar em absoluto, porque essas coisas se manifestam no livro não como um carimbo que diz, olha aqui, obra rara, mas geralmente como coisas que a nossa graduação nos forçou a entender como imbecis, inúteis, ou que não deveriam fazer parte do livro.
carimbos, assinaturas, ex-libris, ex-donos, selos de livrarias, coisas que, acrescidas ao livro, relatam ou informam por onde esse livro esteve, quem o leu, de que coleções ele participou. São as chamadas marcas de proveniência, que o professor Fabiano Cataldo também estuda. Acho que as marcas de proveniência mais óbvias são essas que a gente também coloca nos livros. Alguém aqui, quando compra um livro, coloca o nome e a data? Não? Minha mãe. Você tem um ex-libris? Vocês sabem o que é um ex-libris? Quem não souber vai ter que sair daqui e pesquisar na hora. Mas eu vou mostrar. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou chamando a atenção para a história do livro e de como cada livro se relaciona um com o outro dentro de uma coleção. Porque o que eu estou pensando é que, e eu gostaria que vocês pensassem assim comigo também, que nem toda biblioteca é uma biblioteca genérica, que nem toda biblioteca é consequência de uma política estruturada com um objetivo ou uma função óbvia, como é a biblioteca da ECA em alguma medida. Imagino que vocês já devem ter lido, ou em algum momento vão ter que ler a política de desenvolvimento de coleção da biblioteca da ECA. Eu tive que ler muitas vezes. Ela atesta uma exigência funcional da biblioteca para a escola. Mas existe uma outra forma de entender os livros na escola, e eu não sei se vocês já fizeram isso, eu fazia muito, que era ir no carimbo que tem na última página e saber quem foi que pediu a compra daquele livro. E aí vocês vão descobrir que todos os livros grandes, inúteis e caros foram pedidos tão modestos. E vão perceber que todos os livros interessantes e de uso foram pedidos por alunos. E daí dá para ter uma ideia de como vale a pena entender como foi que aquilo chegou ali. Porque senão você vai olhar para toda aquela coleção de livros de biblioteconomia absolutamente sem uso, inúteis, e falar assim, como raios isso chegou aqui? A política não diz. Ela até vai falar que os professores, infelizmente, têm preferência na compra e do uso da pouca verba. Mas vocês nunca vão saber exatamente como foi que aquilo chegou ali. Quando você tenta entender o livro bibliologicamente, você vai ter que começar a desenvolver uma perspectiva distinta sobre o volume e a coleção. Porque o que você vai estar estudando são as relações que os livros têm uns com os outros na construção histórica de uma coleção. Eu vou apontar aqui algumas coisas que a gente encontra primeiro dentro dos livros, aí eu já falo mais disso. Mas aqui é um pequeno glossário de coisas que eu andei vendo. E que vocês também podem ver, no dicionário de Bíblia tem isso, se vocês fizerem uma disciplina de história do livro também vai ter um pouco isso. Se vocês tentarem entender o livro para além da ideia de sociedade da informação, vocês vão chegar nisso em algum momento. Que é a marginalia, são as anotações de leitura às margens do texto. Eu imagino que quem coloca o nome também, você não faz isso? Sim. Nos seus você pode fazer, livros da biblioteca. Da biblioteca não. Cara, Felipe, esse aqui, ó, atesta que os meus livros, que são Sejam meus, estejam escritos. Fica atrapalhando. não, fica à vontade. Continua aí, Todo mundo. Felipe, vai lá. A marginalia pensa. O que é a marginalia pensa? Se a marginalia é o nome mesmo, viu, gente? Não é uma brincadeira que eu não estou inventando. A marginalia é entendida como esse conjunto de anotações breves ou complexas que se acrescentam aos livros quando se lê. Eu ia, inclusive, trazer uma imagem que eu esqueci de botar aqui, mas que é ótima, que é o livro da Susan Sontag, quando ela leu um livro do Joyce, que eu não vou lembrar, é assim, assustadora a quantidade de coisas que ela anotou no livro. Assim, é chocante. E cada vez que ela leu, ela escreveu com um lápis ou uma caneta diferente. Então tem assim um acréscimo de sentidos à interpretação que ela dá, que é chocante. A marginalia pensa que são essas coisas que a gente vai acrescentando dentro do livro e que também usualmente produzem ou se manifestam em textualidade. Isso é importante porque a gente está, né, numa sociedade escrita, tal. Então, eventualmente, há coisas que só estão aí dentro, vão ser entendidas como, sei lá, realia, objetos do mundo, objetos desprovidos de linguagem, melhor dizendo, mas a marginalia pensa costuma trazer imbuída em si texto. Então, portanto, alguma explicação. Cartas, anotações, fotos, postais, tickets de metrô, folhas e flores também podem ter anotações, eu coloquei aqui junto. Marca-página. Essas coisas a gente
Nossa, eu já vi tanto assim, não, tira. Pode tirar, se for para entender como algo genérico. Se você estiver destituindo o livro da sua história e relações anteriores, aí pode fazer mesmo. Caso contrário, não tem nem o que dizer, né, gente? Carta dentro do livro não tá lá à toa dela, não chegou ali sozinha. Anotação textual, foto, postal, ticket, serve muito para contextualizar os momentos em que essas coisas aconteceram. Então, por exemplo, na biblioteca que eu venho trabalhando atualmente, eu consigo saber em que cidades o Nicéias leu ou passou com os livros pelas coisas que ele foi deixando do lado de dentro das páginas que ele estava lendo. Então, ticket de restaurante, papelzinho de empréstimo e devolução da biblioteca. Ele roubou muito livro nas bibliotecas da França. Dá para saber também porque os livros estão carimbados das bibliotecas que foram roubadas. Logo, ele acresceu a sua biblioteca e, portanto, retitulou o livro em sua coleção. Percebe a importância de acompanhar o que é que o livro está mostrando? Ele roubou bastante coisa, gente. Principalmente quando ele era mais jovem. As dedicatórias, que são inscrições... Adorei, eu tive que tirar essa definição de um lugar, porque eu não sabia dizer o termo dedicatória, dizer mesmo. E essa inscrição manuscrita destinada a quem adquire ou recebe um livro. As dedicatórias, eu acho que nessa coleção, eu vou mostrar algumas daqui a pouco, são as coisas mais interessantes, e é sobre o que eu tenho melhor me debruçado nesse momento. Porque as dedicatórias também atestam ou revelam redes de sociabilidade, amizade, trabalho e troca e acordo mútuo. E ele tem muitos livros cheios de dedicatória. E muita gente tem bibliotecas com dedicatórias extraordinárias e não sabe o que fazer com elas. O IEB, por exemplo, fez tempos atrás uma publicação belíssima. Quem não conhece, vai descobrir. A partir da coleção do Mindlin, que todo mundo chama brasiliana, mas ninguém pode ignorar o fato de que ela é do Mindlin, porque foi ele que colecionou e ele que doou, com todas as dedicatórias dos livros da biblioteca que era dele. Não sei se vocês já viram. É um trabalho de extroversão editorial assim, belíssimo. Todos os livros que tinham dedicatórias foram digitalizados. As melhores dedicatórias foram digitalizadas, facsimiladas e publicadas em um livro em que você consegue ver todos os principais dedicatórios que o Mindlin recebeu em vida. Desde os escritores modernistas que estavam morrendo quando ele estava adquirindo isso, até escritores mais recentes. E é interessantíssimo porque também é uma abertura muito grande para entender quem, conhecia onde, de que jeito. As marcas de leitura, que são essas coisas mais óbvias, assim, linha, interjeição, rasura, taxado. Tem gente que faz coisas muito complexas, viu? Tem gente que só risca assim, né? Tipo, aqui é importante. Pelo amor de Deus, não passem canetões, fica horroroso e depois é muito difícil, porque a tinta começa a desfragmentar o papel. Usem-se, quem quiser anotar, usem lápis, porque o lápis pode ser apagado, ele não vai alterar quimicamente o papel, tem que ser um 4B ali base. Sendo isso, você pode riscar, rasurar tudo, fazer o que você quiser, o livro é seu. Os carimbos ou as chambragens. Os carimbos, a diferença é que o carimbo tem tinta, o carimbo de chambragem é aquele que você aperta e tensiona e deixa uma marca. Eu ia colocar também a chambragem a fogo, mas eu acho muito violento. Vocês nunca usem um carimbo de fogo no livro, porque pode dar muito errado. E os ex-libris, que eu vou mostrar aqui alguns, quem não conhece vai conhecer e depois vai se apaixonar. A USP tem um ex-libris, inclusive, a ECA não usa. Eu acho que a única biblioteca daqui que eu conheço que usa o ex-libris da USP é a FAO. Lá na FAO eles usam o ex-libris da USP. Que é essa expressão latina dos livros, dos meus livros. Não é exatamente um carimbo, é como se fosse um carimbo master, assim, um negócio pra... é dele, é dela. O Mindlin tinha um também. É um verso, inclusive, Je ne fais rien sans gaieté, não faço nada sem alegria. Que acho que é uma frase do Voltaire. Ele era, francesinho e tal, e aí ele pegou essa frase, e todos os livros dele têm esse carimbo. Aqui, os livros que eu tô falando. As etiquetas de venda de livraria, que são esses pedaços de papel, metal, ou tira, e que indicam de onde um livro foi comprado. Hoje em dia as livrarias quase não mais usam e a gente também não vê muito valor. Mas eu juro para vocês que se vocês começarem a trabalhar com livros do século XIX, é muito importante saber de que livrarias eles vieram. Porque o sistema editorial brasileiro é muito fraco nesse momento. Faz muita diferença saber se ele foi importado, sei lá, pela
uma livraria carioca ou paulistana, em que quantidade. Essas coisas começam a fazer mais sentido contextual quando você está trabalhando com o material. Mas eu juro para vocês que são coisas que têm muito valor dentro dos livros e que geralmente a gente não está prestando atenção. Fica lá olhando para a ficha, olhando para o ISBN e está ignorando todo esse universo de coisas acrescidas ao livro. Aqui em cima, por exemplo, ó, tem marginalia, marcas de leitura, dedicatória. Essa dedicatória aqui eu vou até dar... essa daqui é muito boa, eu vou contar para vocês. O nosso querido Carlos Augusto, ela está em francês. Esse livro é uma primeira edição do Homem dos Ratos, do Freud. E aí, quando eu estava trabalhando nesse acervo, eu achei que era uma dedicatória, né, um pouco distinta. Primeiro pela caligrafia, mas também pela data e pela marcação. Quem quiser estudar caligrafia muito antiga, tem cursos de paleografia, viu, para você entender o que as pessoas escreviam. Aqui na USP não oferecem mais, mas já ofereceram. A Elza Ribeiro, ela foi uma brasileira. Depois que eu peguei o livro, eu fui estudar que dedicatória era essa. Porque o Nicéias, eu estudei a cronologia da vida dele para entender melhor a biblioteca dele, ele foi para Paris em 68, durante as revoluções estudantis, inclusive. Mas ele não sabia que ia ter, ele só foi estudar, não psicanálise, psicologia, inclusive, mas ele descobriu a psicanálise. E acabou ficando mais de uma década. Então, todos os livros mais antigos da biblioteca dele, é observável, né, pela composição dos livros, são todos de Paris e estão todos em francês, porque é o momento em que ele é estudante. E esse livro tem essa dedicatória posterior, e eu fui tentar entender quem era a Elza Ribeiro e por que ela teria escrito, e o marido dela teria assinado depois, e eles teriam chamado ele de nosso querido Carlos Augusto. E aí eu entendi que a Elza foi uma brasileira, que estudou na USP, inclusive, mas na FFCL, Letras, Tradução. Ela foi para a França e ela traduziu O Homem dos Ratos do alemão para o francês. Quem fez isso foi uma brasileira. E essa brasileira, que fazia parte da Sociedade Psicanalítica Internacional da época, acolheu ele na casa dela. E a única indicação de que isso aconteceu é esse livro com essa dedicatória. Nem quem conhece o Nicéias sabia que isso tinha acontecido. E aí eu joguei de volta para a família, né? Perguntei, gente, quem que é essa mulher? Quem que é esse homem? E aí falaram assim, não sei. E nessa época também não sei. Indícios da vida da pessoa que fazem sentido manter em uma coleção que se diga ou que se pense especial. Se for para trabalhar em um espaço genérico, realmente não vai dar pena. É só um livro velho, é só uma edição muito antiga do Homem dos Ratos. Diga. Posso contar uma história de dedicatória que aconteceu recentemente? Eu adoro o livro no sebo porque você acha umas dedicatórias muito interessantes. Eu comprei um livro que é Trabalhe 4 horas por semana. E daí tinha uma dedicatória assim: meu amor, espero que a gente... Essa coisa de trabalhar muito tá demodê. Espero que a gente encontre tempo para a gente chegar... Foi pro sebo. Acabou esse casamento, gente. Eu tô chateadíssima. A sua foca literária. Eu tô super chateada. Que eu falo, ai, gente, esse casamento não deu certo. Daí eu comecei a ler, já dei com meu marido. Falei assim, ó, você lê esse livro, pode fazer dar certo esse negócio aqui. Tem uma página no Insta que chama Eu Te Dedico. Você já viu? Não. É um projeto só sobre isso. Ai, As pessoas podem enviar fotografias das dedicatórias dos livros que elas têm em casa. É um projeto imenso, tem um site, tem um Instagram. Eu já mandei foto lá, inclusive. Do Nicéias, inclusive. Recomendo, é super bonito. Aí ali tem umas marcas de leitura, pode ver que o Albin gostava mesmo de riscar os livros. Aqui alguns exemplos de raridade bibliográfica. São umas revistas francesas que não se encontram. E aí também tem aqui, na verdade é engraçado. Eu tô com livros aqui da biblioteca da época que eu tô atrasada há uma semana para devolver. Eu vou pôr na caixinha. Mas eu vou mostrar para vocês. Eu vim pegar com Marina, inclusive, uns tempos atrás. Quem se forma pode vir pegar livro, viu, gente? Quem conseguiu isso na comissão de biblioteca foi legal. Tem esses 2 livros da Ana Virgínia Teixeira, que é uma bibliotecária lá do Rio, não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, deveriam. Eu vou devolver para a ECA hoje, então vocês podem pegar amanhã. Que é O que é livro raro e A ordem dos livros na biblioteca. Se quiser passar para ele, vai ver.
A Ana Virgínia, ela foi professora há muitos anos no Rio e também foi responsável pelo setor de obras raras da Biblioteca Nacional quase a vida inteira. Então não tem ninguém no Brasil que saiba mais de livro raro do que ela. E raridade bibliográfica é uma grande discussão, porque todo mundo acha, assim, de maneira quase inata, que livros muito velhos são raros. E não, livros muito velhos são bem velhos. Livro raro é outra coisa. Tem critério, origem, proveniência, origem, editora, quantidade. Você não fala que um livro é raro porque ele é velho. Velho é velho, o raro é outra coisa. E aqui ela discute exatamente o que é raro e como pensar o que é raro. De modo relativo. Aqui tem mais umas marcas de leitura, mais simples, né? Então, tá, tô indo pro final. E eu trouxe aqui imagens das coisas que vocês estão vendo. E quem quiser fazer pergunta também agora ou depois. Eu tô aqui falando então, ou advogando um pouco sobre como pensar a mudança de titularidade, aquilo que acrescida ao livro como sentido, a observação do conteúdo de uma coleção para além de uma leitura biblioteconômica mais óbvia. Aí vocês podem me perguntar assim, né? Mas por quê? Pra quê? E aí eu posso dizer que porque isso de alguma forma vai trazer, vai pensar, vai desenvolver na nossa prática profissional e talvez para o nosso campo de conhecimento científico, a figura do bibliotecário como um pesquisador do acervo, /biblioteca, /coleção que trabalha. Porque eu acho muito, e eu acho que é uma coisa que eu sempre achei esquisita, o quanto ninguém sabe nada sobre as bibliotecas. Então, por exemplo, a biblioteca da ECA está aqui há algumas décadas, ela é consequência de uma... Enfim, vamos dizer que o negócio aqui deu um pouco certo, né? Porque o curso de biblioteconomia está aqui. Mas ela é consequência dessa acumulação de livros doados, colecionados, as coisas vão, elas voltam. Eu não sei se vocês já viram algumas obras raras que tem aqui na biblioteca da ECA, que ficam muito bem guardadas, mas é super fácil de visitar para ver. Tem a coleção de HQ, que ninguém sabe que existe. Tem a coleção de partituras, que não as partituras que estão na seção agora nós chamamos multimeios ainda. Tem uma seção de partituras de... Nossa, vou contar um puta segredo para vocês. Tem dentro da área de catalogação da biblioteca da ECA um acervo de partituras que está em comodato desde a década de 60 e que nunca foi devolvido porque ninguém se responsabiliza por fazer isso. E eles não podem dizer que tem e nem podem fazer uso porque não tem autorização para usar. E tá lá. E foi um projeto do Milanese quando ele era aluno. E tá lá desde então. Pra que, Felipe? Pra que você vai falar isso? Eles escondem isso. Não pode falar esses nomes aqui. Não, Deus me atrás. Mas eles escondem isso de um jeito. E aí quando eu falo também sobre pensar a história da biblioteca, é que pensando, ou levando em consideração que eventualmente alguns de nós vão ficar muitas décadas em algumas bibliotecas. Eu não gosto muito disso, mas alguns vão. Vale a pena desenvolver conhecimento sobre a existência e as práticas de leitura e historicidade envolvidas na construção do ambiente em que você trabalha. Porque senão a gente fica um pouco nessa suposição de que, né, as coisas são informação, pode eliminar, pode não sei o quê, e vai perdendo de vista a produção de uma certa historicidade do acervo. Os livros que estão sendo comprados hoje para a biblioteca da ECA podem talvez não ter valor nenhum, possivelmente não tem mesmo. Mas daqui a algumas décadas isso vai ser muito diferente. Mesmo esses livros que estão rodando aqui na mão de vocês agora, esse é ótimo, porque o livro o que é livro raro se tornou um livro raro. Porque ele só teve uma edição que foi financiada por um prêmio da Biblioteca Nacional, e tem copyright, e ninguém mais pode reeditar, e a autora não tem interesse que aconteça. Então, esse livro, inclusive, da Biblioteca da ECA, é talvez o único que vocês vão conseguir pegar na mão e ver de verdade. Dá pra fazer cópia, viu, gente? Eu recomendo cópias. Mas o livro mesmo vai estar aqui. E isso é uma característica de coisas, que de um certo funcionamento, um acontecimento das bibliotecas, que não está programada na nossa formação, que é o entendimento da constituição de coleções especiais, o trabalho com obras raras, com o conhecimento do livro para além da biblioteconomia. E isso para mim é muito esquisito, porque eventualmente as bibliotecas são muito grandes e tem coisas de muito valor e que estão sendo tratadas em nível de paridade com a referência dos anos 60. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, na FEFELET, a biblioteca do Antônio Cândido foi pulverizada em todas as seções.
a doação foi feita em vida, o interesse dele era de que ficasse na FEFELESH mesmo. E aí eu não estou nem criticando o sistema lá, mas eu estou falando que vocês entendem que a biblioteca do Antônio Cândido foi pulverizada no resto do acervo. Hoje em dia, se vocês vão lá, por exemplo, e abrem, os livros dele tem ex-libris, dá pra saber o que era dele. Só por isso que dá pra saber, inclusive. Não tá Se nem você- em notas? Não. Não, tá completamente pulverizado. Eu descobri isso porque eu estudo cordel, e aí eu fui na sessão de literatura de cordel, 398.9, e aí peguei um livro, abri e tava assim, Antônio Cândido, pá, carimbo. Aí eu falei assim, mano, o que é isso aqui? Esse negócio não devia estar aqui, o que tá rolando? Aí eu cheguei lá na referência e tal, falei assim, então, gente, que negócio é esse? Eu falei assim, aquele doou, ninguém sabia muito o que fazer, isso ficou parado uns anos. Teve um problema ainda, porque os livros estavam com DDT, não sei se você lembra disso. As bibliotecárias ficaram tudo passando mal porque tinha veneno nos livros. Por isso, usem EPI e aprendam a higienizar os livros de verdade. Mas voltando para cá. No primeiro momento é isso, para tornar o bibliotecário também responsável, não só pela ideia, sei lá que ideia que as pessoas têm, na verdade, do que o bibliotecário faz. Mas eu gostaria de pensar que uma coisa a mais a ser feita é ter esse conhecimento ou deter esse conhecimento sobre a instituição e o desenvolvimento da coleção e, de fato, o que tem lá dentro. Mas não como quem procura no catálogo, como quem conhece a coleção que tem dentro da biblioteca. Como ela chegou ali, o que ela está fazendo ali, como isso aconteceu, eventualmente, inclusive, historicizar a história da biblioteca, porque quem faz isso é quem vem de fora, né? Os bibliotecários ficam ali 40 anos e não sabem de nada. O segundo, pesquisas ou essa linha de atuação que vai envolver a produção da vida intelectual, da construção das redes de sociabilidade e, eventualmente, a crítica genética é um lugar que a galera de letras gosta muito, que é de pegar manuscritos ou livros escritos e anotados pelos autores para entender como eles chegaram onde eles chegaram. Por exemplo, a quantidade de versões, de onde essa ideia veio. É possível fazer isso, sobretudo com fontes documentais mais próximas de quem desenvolveu os livros. E antropologia em bibliotecas, que também costuma se fazer muito em arquivo. Os antropólogos já descobriram que arquivo é um lugar ótimo para descobrir assim, coisas secretas sobre as pessoas. E cada vez mais tem se descoberto que as bibliotecas também podem ser esse lugar. Aqui embaixo tem 3 indicações que eu estou fazendo, também várias indicações hoje. A primeira é esse livro do Arquivo Zilá Mamed, foi feita inclusive pela brasiliana, tem online em PDF. A Zilá foi uma poetisa e também bibliotecária, tem um acervo de uma bibliotecária no IEB, saibam disso, é bem engraçado. E esse arquivo /inventário, ele usa o Tempo e Circunstância é o livro do Arquivo Fernando Henrique Cardoso, que é esse aqui, ó, que também tem na ECA, vocês podem pegar lá. Que usa uma metodologia que é chamada de deixa eu ver se eu lembro o nome da abordagem. Abordagem contextual dos arquivos, que é uma produção teórica vasta que a Ana Maria de Almeida Camargo criou para pensar os arquivos em relação à vida das pessoas e que eu tenho usado para pensar a biblioteca na vida das pessoas. E isso, e esse aqui, especificamente, é a materialização do tipo de trabalho que eu tenho feito nesse arquivo /inventário da Zilá Mamed, por exemplo, para poder entender o arquivo dela e também a biblioteca dela. Que foi o aluno na época, acho que até aqui na Ciência da Informação, foi quem escreveu. Ele vai desenvolvendo várias possibilidades. Uma delas é muito interessante, que é você, por exemplo, pensar um plano de classificação para uma biblioteca ou para um arquivo a partir da cronologia da vida da pessoa. Então, você construir uma cronologia e a partir dessa cronologia de vida, você vai construindo o plano de classificação. Assim, planos de formação, onde ela esteve, onde ela estava. Aí você junta, assim, onde ela morava, onde ela estudava. Você pega alguns campos ou critérios da vida da pessoa, vai espacializando e começa a construir o arquivo a partir daí, assim, para entender onde começa, onde termina. E aqui no meio, a ordem dos livros que está rodando. Indicações finais, eu juro que eu vou parar de falar. Coisas futuras, interessantes, que eu acho que vale a pena vocês saberem também. Dentro daqueles 2 grupos de estudos que eu comentei, que são do Fabiano Cataldo,
vai rolar esse evento aqui futuramente. Inclusive, Mariana, você precisa muito ir atrás. A Mari, para quem não sabe, estuda arquivos de mulheres na pós. Dali, Mariana. E que é uma discussão que vai acontecer na EDUFBA também, sobre bibliotecas pessoais de mulheres, a partir do contexto do patrimônio bibliográfico. Vai ser tem um monte de gente se inscrevendo, vai ser um rolê interessante. Porque, enfim, o gênero nunca é usado como marcador na compreensão da construção de arquivos ou bibliotecas, né? E enfim, consequência do masculinismo no Brasil. Mas aí o ponto vai rolar esse evento, reservem data, se inscrevam, assistam, vejam. Ali vocês vão entender também um pouco qual a relevância ou a dinâmica do estudo aprofundado das bibliotecas pessoais, para a história da biblioteconomia, para a história da sociedade. E como último exemplo, para falar de por que é importante, porque essas coisas podem ser legais e como dá para fazer trabalhos interessantes a partir daí, eu trouxe esse exemplo aqui, ó, que é de uma gatinha lá da FESP, a Fernanda do Nascimento Santos, que fez, junto com a Valéria Valls, que vocês devem conhecer, eu não gosto muito, mas enfim, esse trabalho sobre a classificação do acervo da Biblioteca Particular do Mário de Andrade. Para quem não sabe, a coleção do Mário de Andrade está toda no Instituto de Estudos Brasileiros. O arquivo, a biblioteca e parte da coleção de artes. A doação da coleção do Mário de Andrade é o que fundamenta e constitui o Instituto como um órgão de salvaguarda do patrimônio. Inclusive, a coleção dele se chama ABC por conta do Mário de Andrade. Porque a doação do arquivo do Mário, ou do trabalho do Mário, envolvia biblioteca, arquivo e obras de arte. Então, aquela discussão sobre museu, arquivo e biblioteca não serve para entender esse acervo. Mas uma coisa inusitada que aconteceu foi que o Mário, se não me engano, ele tinha 17.219 livros quando morreu. E os 17.219 foram doados para o IEB. E os bibliotecários reclassificaram. A biblioteca dele tinha um sistema de classificação próprio, criado por ele. E não porque ele era um absoluto prodígio. Vou contar mais uma história interessante para vocês. O Mário, quando foi diretor do Departamento de Cultura em São Paulo na década de 30, junto com o Rubens Borges de Moraes, criou o curso de Biblioteconomia, que depois se tornaria o curso da FESP. O Mário esteve intimamente ligado ao movimento da formação de bibliotecários em São Paulo na década de 30. Então ele tinha conhecimentos em biblioteconomia. Inclusive, dentro do acervo dele, tem livros de biblioteconomia, que atestam o que eu estou falando. Que é mais um motivo para estudar as bibliotecas pessoais das pessoas. E ele criou um sistema de classificação próprio para os livros dele, e que ninguém nunca havia estudado. A Fernanda foi a primeira pessoa a, de fato, ir lá e estudar. Como ele desenvolveu isso, de onde ele tirou isso e que relação isso tinha com o sistema de classificação bibliográfica da época. Tá rolando bastante, ela ganhou um prêmio da ABC, inclusive, de melhor TCC e tal. Tem um podcast no IEB e tem algumas publicações que estão rodando por aí. Se vocês tiverem interesse em saber como era o sistema de classificação do Mário, um pouco mais sobre a biblioteca dele, leiam o trabalho da Fernanda, que eu adoraria ter feito quando eu estava aqui. Mas eu não fiz. E é isso, gente. Obrigado pela atenção. Beijos. Qualquer coisa é só me perguntar. Bom, queria saber se alguém tem alguma pergunta. Pronto. Pode ir. A parte de descrição dessas coleções que você tem ali. Você vai descrever com ACR Mark ou ISAD-G ou outro jeito? Muito provavelmente você não vai usar as normas de descrição internacional. Por quê? Porque o uso do material, vamos voltar para uma posição até anterior. Não porque não vale a pena usar. E há, inclusive, campos para descrição de todas essas coisas. Mas porque, eventualmente, essas coleções não são de acesso aberto. Ou não há interesse para que elas circulem. Uma coleção fechada ou uma coleção de obras raras vai ficar sempre em uso restrito. Então, eventualmente, não vale a pena descrevê-las bibliograficamente, não vale a pena fazer um investimento em representação descritiva muito aprofundado ou seguindo as normas, porque a ideia não é circular essas informações, entende? Não é algo que outra pessoa possa replicar. Você está indo do nível do acervo para dentro do livro. Então, provavelmente, você vai ter que trabalhar com o que localmente, assim.
um pouco fora da base, a não ser que você esteja, sei lá, dentro do IEB, na USP, com uma coleção especial. Mas se você estiver em outra biblioteca de menor infraestrutura, acho que não vale a pena tentar compatibilizar o trabalho com as normas, assim, de verdade, não vale a pena. Não é pra fugir delas completamente, assim, abrir um Excel e falar assim, o que eu vou pôr aqui, deixa eu ver. Mas dá pra encontrar um meio de termo, um meio campo, assim, sabe? Pega ali, vê como as pessoas chamam, abre um glossário, leia a norma, mas não precisa ficar investindo. E nem usar de G também. Não. Imagina colocar quantas páginas o livro tem em toda a coleção. Não é exatamente muito relevante. É útil, mas é uma coisa que é a segunda vez que eu vou falar essa semana. Quem já procurou um livro em um catálogo pela quantidade de páginas que ele tinha? Você já? Eu também não. E por que a gente coloca isso? Eu trabalho numa biblioteca escolar. Eu acho que os alunos lá provavelmente iam gostar dessa informação. Vai fazer pesquisa, vou pegar de 300 ou de 100 páginas. Então, Exatamente. eu usei, em 15 anos que eu trabalho com biblioteca, eu usei isso uma única vez. Tinha um livro perdido no acervo. Eu estava lá lendo as estantes, tentando reencontrar. Não tinha informação dele online, era uma coisa assim muito feita fora do controle bibliográfico. E eu precisava saber se ele era grande ou pequeno. Aí eu falei, não, ele é pequeno, agora eu posso voltar a procurar. E eu não estou falando que é absolutamente ineficiente, eu adoraria dizer morte, a catalogação. Mas não. Mas eventualmente é um pouco isso, gente. Tem que ficar atento ao que você está retirando, porque o trabalho mesmo não é ficar retirando essas informações e colocando no catálogo. Isso é para dar acesso à coleção. Isso tem que cessar em algum momento. Isso não é o trabalho mesmo do bibliotecário. Isso é condição para que algo seja feito na biblioteca. Se for para ficar a vida inteira fazendo isso, entende? É melhor. Bom, se você for fazer isso em uma coleção especial e levar 25 anos para ela ser aberta por conta disso, então é mais fácil investir em menos esforço e trabalhar ela em outro lugar, na referência, na construção de política, na extroversão do conteúdo, porque senão a do Mário mesmo levou 25 anos para ser descrita. E olha que tem um dinheirinho e estagiário, viu? E é o mesmo coordenador desde o começo, que é Teleno Cono. É que era grande mesmo, né? Mas percebe como pode ser um tiro no pé, eventualmente? Aí acho que vale muito de onde você tá, o que você quer fazer com isso. Então a resposta é, não joga as normas fora, mas também não se preocupa com... Mas aí você criou o seu ou você pegou algum modelo? Não, eu criei. Eu peguei algumas coisas, compatibilizei na medida do possível e tem funcionado, tem servido lá dentro dele, porque a galera gosta também. E eu não preciso ficar descrevendo. Enfim, então com tanto afim com essas coisas. Mais alguma coisa, gente? Mas eu queria comentar que eu achei muito lindo. Muito lindo, muito emocionante. Eu tô lendo um livro agora que chama do Alberto Manguel, que é Encaixotando a minha biblioteca. Referência. Nossa, é muito lindo, assim, esse cuidado, porque dele vai contando. Ele tinha 35 mil livros, né, na coleção dele. Daí ele começa a encaixotar para mudar para uma casa menor. E daí ele vai pegando os livros e vai vendo toda essa memória de, eu comprei este livro, eu ganhei este livro em tal situação. E eu acho que, eu estava comentando com eles que eu comecei a comprar livro físico, porque eu vi uma reportagem uma vez, uma mulher falando que o pai morreu muito cedo, mas que ela descobria quem era o pai através das marcações que ele fazia e tudo isso. E daí eu falei, eu vou fazer a minha, porque se um dia eu morrer e minha filha quiser saber quem eu sou, eu acho que ela tem esse interesse, mas se ela precisar desse interesse, ela vai ter minha biblioteca, sabe? Então, esse olhar que você está passando pra gente, para além da técnica, acho essencial para a humanização do nosso trabalho mesmo, né? Sim. Você vai gostar de um trabalho que uma das nossas colegas fez, a Raquel, que ela... Vocês lembram, né? Quem estava na sala? Ela fez um trabalho de coletar toda a coleção que ela tinha, que a família tem, das cartas que os avós trocavam. E é um trabalho lindo de recuperação. Ela conseguiu digitalizar, né, ou fotografar as cartas para conhecer como foi a história de amor deles. É a coisa mais linda do mundo. Ela fez num blog também, se você quiser depois. Tem, inclusive, para quem gosta de carta, que eu fiz recentemente como aluno especial
no Instituto de Estudos Brasileiros, a disciplina de Memorialismo Brasileiro, 2 pontos carta. É uma disciplina de graduação ótima, inclusive, em que o professor discute tudo sobre epistolografia, né, que é, enfim, eu recomendo. Eu tenho feito várias coisas aqui com um aluno especial, inclusive, atual. Aproveitei a pandemia, não estava lá em casa, né, tal, acho que vocês deviam estar se fudendo. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Vamos ficar assistindo a aula, né, agora tá tudo online de novo. Mas foi engraçado, porque, né, tava com muito tempo, perdi meu emprego e tal, e um deles. E aí eu aproveitei também muito para fazer disciplinas de pós e de graduação em várias partes do Brasil. O que é incomum, né, porque você não, assim, não tem problema, não tem. Então eu acabei fazendo disciplinas da UFRJ, é bem engraçado, muito carioca, eu era o único paulista ali, dava sempre um pouco, né? Mas foi gostoso. Eu fiz aula na EDUFBA, fiz aula na Federal do Rio Grande do Sul e fiz aula com a Ana Virgínia no Museu dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul. Foi bem esquisito. Mas eu aproveitei assim, esse momento para entrar de cabeça assim, nessas coisas de biblioteca. Foi um momento... E fiz muita coisa aqui. No IEB, recomendo para quem quiser depois terminar a graduação. Tem esse aperfeiçoamento em patrimônio documental. Provavelmente ele vai virar um mestrado profissional nos próximos anos. Por enquanto ele é um aperfeiçoamento, são 300 horas de aula. E eu era o único bibliotecário da turma. Tinha acho que 40 pessoas, era todo mundo da arqueologia e da história. E eventualmente das artes visuais, gente que trabalha com coleções de obras de arte. Eu fui o único, inclusive não é que eu fui o único aprovado, eu fui o único bibliotecário a inscrever um projeto para fazer parte do curso. Me disseram depois. Aí eu falei, eita lasqueira. Mau sinal. Mas se vocês quiserem depois dar uma olhada, entrem no site do IEB e procurem aperfeiçoamento em patrimônio documental. E aí tem umas coisas interessantíssimas, aulas de conservação, de restauração, de verdade, para entender técnicas restaurativas. Nossa, tem discussão de tudo e com uma galera bem legal, assim, os diretores de setores de obras raras, gente que escreveu a legislação, né, um pouco diferente, né, não é aquele lugar de, eu acho isso, é assim, a pessoa escreveu a lei, a pessoa que publicou não sei o quê. Eu recomendo bastante, viu? Vão atrás. E também tem outros ares, né, porque dá uma oxigenada, né, gente, não é aqui. Então dá uma oxigenada, assim, as pessoas leram outras coisas, elas têm outras experiências, elas vieram de outros lugares, então elas têm outras ideias, é muito bom, assim, conseguir oxigenar. Depois você sai daqui, inclusive, viu? Muito bom. Muito gostoso, recomendo. Olha, ainda bem